Palavra de Deus, porque quando nós cantamos que não importa se a porta abrir, se não abrir, se a doença vier, se não vier, Ele continua sendo Deus. E quando eu estava orando ao Senhor essa semana, falando com Ele, um desses dias, buscando em Deus, Deus me dá uma palavra para eu compartilhar com as pessoas que estarão ali. E Deus já sabia que você estaria aqui. Amém? Deus sabia que você estaria aqui, porque Ele é onisciente. Você está entendendo? Ele sabe todas as coisas. O que aconteceu, o que está acontecendo e o que irá acontecer. Ele sabe aonde você estará amanhã. Ele sabe tudo o que vai acontecer na tua vida amanhã. E hoje Ele te trouxe aqui e trouxe uma palavra para você. Porque a grande expectativa de Deus no homem está na mudança. Deus sempre age na vida das pessoas para elas mudarem e não permanecerem no estado em que estão, na postura que estão, na posição que estão. Deus quer sempre que a pessoa esteja num processo de mudança, mudando para aperfeiçoar, para melhorar, para crescer, para avançar, em nome do Senhor Jesus. Amém? E eu creio que aqui todas as pessoas desejam mudar algo em sua vida. Eu posso estar até equivocado, né? Alguém pode até dizer assim: pastor, nem todo mundo, eu, por exemplo, não quero que mude nada na minha vida, não tem nenhuma área da minha vida, não tem algo na minha vida que eu não quero que mude. Pode ser que exista uma pessoa aqui assim, eu não acredito. Eu acredito que todos que estão aqui têm algo na sua vida que você deseja mudar. Eu tenho certeza disso, em nome de Jesus, amém? Por isso que Deus está aqui nesse lugar, porque Deus é um Deus que faz a mudança, e Ele quer mudar a sua vida. Mas você já parou para conversar com pessoas que desejam mudar, mas normalmente essas pessoas são procrastinadoras, elas são pessoas assim que adiam, demoram, delongam para essa mudança acontecer. Muitas vezes da nossa vida as coisas ainda não aconteceram porque nós queremos mudar, mas nós estamos demorando para isso acontecer. Nós estamos delongando isso, nós estamos deixando mais para frente. Numa palavra mais assim, em que as pessoas têm mais facilidade de entender, nós estamos empurrando com a barriga. Uma frase mais chula, né? Eu quero mudar, pastor, mas eu parece que, poxa vida, eu estou empurrando. Mas nessa noite, Deus está trazendo essa palavra para você decidir mudar. Não depende dele só. Depende de você. E é essa a palavra que Deus colocou no meu coração. Decida ser transformado. Decida ser mudado. Sabe, é como aquele reparo que você precisa fazer no carro ou na casa, mas você vai adiando, né? Você vai enrolando. E as coisas vão passando, e o tempo vai passando, e aquilo fica ali, estagnado. Ou, muitas vezes, aquilo que nós deveríamos fazer para mudar e não fazemos, aquilo vai se deteriorando, vai se acabando, vai se destruindo. Não tem coisas da nossa vida que Deus está falando, você precisa mudar isso, porque isso está deteriorando você, está destruindo você, está atrasando a sua vida, está atrasando a sua caminhada. É isso que Deus está falando conosco. Foi o que o autor da carta aos Hebreus,
observou na vida de algumas pessoas. Quando ele diz em Hebreus 5:12, ele diz: depois de tanto tempo, vocês já deveriam ser mestres, mas ainda precisam de alguém que lhes ensine as primeiras lições dos ensinamentos de Deus. Em vez de alimento sólido, vocês ainda precisam de leite. Ou seja, é a mesma coisa, eu vou traduzir um pouco isso daqui. A mesma coisa que Deus está falando para você assim: olha, eu já poderia ter feito um pouco mais para você, mas ainda não fiz porque você não está deixando. Já poderia ter melhorado isso daí, mas você está delongando. Você já poderia estar comendo uma feijoada, mas eu tenho que tratar você com a canja de galinha. É isso que Deus, em outras palavras, Deus está falando para nós nessa noite. Eu sei que uma das coisas mais difíceis na vida é nós passarmos pelo processo de mudança. As pessoas têm dificuldade de mudar. Mudar hábitos, costumes, atitudes, palavras, né? De locais, de lugares, de pessoas que nos envolvem. Exatamente isso. Por isso que em nós deve haver o quê? Uma fome, um desejo de mudança. Eu acho que a coisa que mais me corrói, aqui eu quero abrir meu coração para vocês, a coisa que mais me corrói todos os dias é o quê, pastor? É aquela sede, aquela fome de ver mudanças. Eu não consigo ver as coisas no mesmo lugar, com muito tempo, e que não haja mudança. Então eu tenho que trabalhar para que aquilo mude. Eu tenho que me esforçar para aquilo mudar. Eu tenho que me entregar mais para aquilo mudar. Eu preciso fazer mais o quê? Eu preciso me esforçar mais nisso aqui. Então eu estou abrindo meu coração para vocês, para falar para vocês que uma das coisas que mais me inquieta na minha caminhada com Cristo, como homem, como pai, como servo de Deus, é isto. Eu tenho dificuldade com a estagnação. Tá bom. Para mim, nunca tá bom. Precisa melhorar. E o apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua carta aos irmãos em Roma, ele diz assim, capítulo 12, versículo 2, ele diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Você quer experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Levante a sua mão. E o que eu tenho que fazer, pastor? Não se moldar ao mundo, mas ser transformado pela palavra. Você entende agora que muitos cristãos vêm para a igreja, se batizam, dizem que agora são crentes em Cristo, mas eles não conseguem mudar seus hábitos, suas atitudes, suas palavras, sua vestimenta, lugares que ele frequentava e continua frequentando. Você entende agora? Por que as pessoas não conseguem experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Porque, na verdade, elas ainda estão moldadas ao mundo, ao padrão do mundo. Se o mundo disser para você assim: olha, faz isso, aí você vai dizer: todo mundo faz, pastor. Mas você não é todo mundo. Fala para a pessoa que está ao teu lado: você não é todo mundo. Você é diferente. E esse é o grande X da questão. Eu e você não somos todo mundo. Nós somos diferentes. O nosso padrão não é o padrão do mundo, é o padrão da Bíblia. Por isso que você tem que decidir mudar. A Bíblia está escrita, a Bíblia está aí revelada. Então, se alguém deseja mudar a maneira como vive, você deve mudar a maneira como você pensa. O seu pensamento tem que ser aquele que está na palavra. Amém? Você está entendendo isso, querido? Aleluia.
Então você tem que decidir mudar. Mudanças que duram mesmo. Você tem que escolher pela transformação. Aonde você precisa focar para mudar. É isso que Deus quer de você. Pastor, aonde eu preciso focar? Em que eu preciso, concentrar para mudar? Primeira coisa, você tem que focar no poder de Deus e não na força da tua vontade. Muitas vezes nós queremos mudar com a nossa própria força. Mas só com a força de Deus é que nós conseguimos mudar. Uma pessoa diz assim: pastor, eu bebo, eu fumo, são vícios comuns da sociedade. Tem outros vícios, né, comuns de muita gente, como o vício do café, né, o vício da Coca-Cola, o vício do doce. Eu não sei ficar sem isso. Isso é vício. Mas nós concentramos só na bebida e no fumo. Porque elas destroem mais rápido, mas as outras coisas também destroem. Então perceba, quando aí a pessoa diz assim, eu não consigo, eu me lembro do meu pai. Quando o meu pai se converteu, foi a minha primeira mensagem, foi aqui, na Igreja Batista de Ataíde, a primeira igreja aqui, a primeira igreja que eu fui pastor no estado. E quando eu tomei posse nessa igreja, e nesse dia eu preguei, e nesse dia meu pai veio e entregou a vida dele. Ele tinha 55 anos. Sabe o que ele falou no meu ouvido quando eu desci do púlpito, da plataforma e fui até ele? Ele me abraçou e me disse assim: meu filho, me ajuda a parar de fumar. Sabe o que impedia a mudança dele? Era um vício. Mas ele sozinho não conseguia. Sabe o que eu falei para ele? Eu disse: pai, o senhor sempre tentou pelas suas forças. Mas agora Deus vai te fortalecer para você deixar esse vício. 2 meses ele deixou o vício. Se tornou-se um grande servo de Deus até o Senhor o levá-lo. Então perceba, Deus, Ele faz a parte dele e nós fazemos a nossa. Mas nós temos que entender que sozinhos nós não somos capazes para nada. A Bíblia diz, Jesus disse, sem mim vocês não podem fazer nada. Tem um texto de Jeremias que ele diz assim: será que o etíope pode mudar a sua pele? Ou o leopardo as suas pintas? Assim também vocês são incapazes de fazer o bem, vocês que estão acostumados a praticar o mal. O que Deus está querendo dizer com isso, pastor? Que nós nunca vamos conseguir mudar por nós mesmos. Mas a boa notícia, querido, também vem da Bíblia. Que diz o que, pastor? Paulo escrevendo aos Filipenses, ele diz no capítulo 4, versículo 13: nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Então, quando você acredita que Jesus tem poder para fortalecer você, você vai conseguir. Você vai conseguir. Em nome de Jesus. Então, pastor, será que eu consigo vencer esse vício da pornografia, esse vício da mentira, esse vício, enfim, será que eu consigo mudar essa área da minha vida que tanto me prejudica? Eu quero te dizer que você consegue no poder de Deus. Deus vai te ajudar, Deus vai te fortalecer, porque a Bíblia diz que em Cristo nós podemos todas as coisas. Então, é importante o seu esforço. Cada um de nós, homem ou mulher, recebemos o poder de mudar. Recebemos. E eu tenho certeza que cada um de nós, irmãos, como eu disse no início, precisa mudar alguma coisa. Precisa mudar. E você sabe aonde você precisa mudar. Você tem hábitos que você precisa mudar. Você tem costumes que você prejudica os outros. Então preciso mudar, pastor. Quando a pessoa se converte, a verdadeira conversão, ela modifica a vida das pessoas.
Eu tenho certeza que muitos que estão aqui poderiam vir aqui e dar um testemunho dizendo assim: pastor, antes a minha vida era assim, depois que eu me converti, a minha vida mudou. A minha vida mudou. Eu sou um melhor pai, eu sou um melhor patrão, eu me tornei um melhor esposo, eu me tornei um melhor filho, eu sou mais obediente. Tenho certeza. Eu fazia essas coisas e depois eu não faço mais. Sabe que o mundo, ele enxerga isso nas pessoas que dizem assim: eu agora me converti. Não é aquela ideia de falar assim: agora você se tornou crente. Crente, todos nós sempre fomos. Cremos em Deus. Mas convertidos, não. Convertidos são aqueles que entregam a vida a Jesus, tem Jesus como seu único Senhor e Salvador, e é Ele que conduz a sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Tem um testemunho de uma jovem que escreveu contando como a vida dela era infeliz em sua casa, quando ela era pequena. Ela ficava amargurada vendo a sua mãe e seus irmãos mais novos sofrerem com o temperamento violento do pai deles, que era um alcoólatra. E ela sofria muito. E essa menina foi estudar fora. E então, durante o estudo dela, um final de semana, ela voltou para visitar os pais. E chegando em casa, ela já viu um ambiente diferente. E ela enxergou e olhou para a mãe feliz, os irmãos felizes. E ela disse: alguma coisa aconteceu. E a mãe dela chegou para ela e disse assim: filha, sabe o que aconteceu? Passaram aqui alguns missionários, pregaram a palavra de Deus para o seu pai, e o seu pai se converteu. Desde aquele dia o seu pai parece uma criança, um homem abençoado, um marido abençoado, um pai melhor. E ela então, o pai chegou em casa e ele a viu, e ele foi em direção à filha e a abraçou e pediu perdão à sua filha. Era um novo homem, era uma nova pessoa. Sabe, querido, o maior prazer de Deus é quando Deus vê que as pessoas estão mudando para melhor. Louvado seja o nome do Senhor. E essa história terminou linda, porque toda a família foi batizada para a glória de Deus. E é festa quando há batismo, né? Como nós vimos ontem à tarde. Que festa, que alegria maravilhosa, né? De podermos ver irmãos novos, pessoas que o Senhor está acrescentando ao reino dele, à igreja dele. E se nós nos voltarmos e acreditarmos realmente em Deus, sabe, nos entregarmos mesmos, eu tenho certeza que nós podemos mudar, que você pode mudar. Louvado seja o nome do Senhor. E aquilo que é escuro na tua vida hoje vai se tornar luz, vai se tornar claro para a glória do nome do Senhor Jesus. E talvez você diga assim: pastor, como que eu gostaria que isso acontecesse na vida do meu marido, do meu filho, da minha filha, do meu esposo, da minha esposa, ou do meu parente, ou do meu patrão? Deixa eu te dizer uma coisa. Primeiro eles precisam ver em vocês a mudança, para que eles vejam em vocês, não vocês, mas o poder de Deus em vocês. Você está entendendo? Então, para mudar, você precisa focar no poder de Deus e não nas suas próprias forças. Segunda coisa, você precisa focar nas boas coisas e não nas dificuldades. Isso aqui não se trata de pensamento positivo. Se trata de quê, pastor? Se trata do poder que temos de escolher o que vai ocupar o nosso pensamento. Se trata disso. Escolher focar nas boas coisas é você ocupar os seus pensamentos com as boas coisas. Olha o que a Bíblia diz, Paulo escrevendo aos Filipenses, diz assim: finalmente, irmãos, tudo, olha só, presta atenção nesse texto, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas.
Ocupe o seu pensamento com as coisas boas. Mas, pastor, de vez em quando as coisas ruins vêm no nosso pensamento. Mas ele não precisa ocupar o seu pensamento. Vir é uma coisa, ficar é outra. Amém? O que prevalece no seu pensamento são as coisas boas. Uma maneira de vencer os maus pensamentos, a tentação, é desviar a sua mente, o seu pensamento daquela coisa. Em nome de Jesus. A Bíblia diz que nós somos transformados pela renovação da nossa mente. Tem que renovar a sua mente. Como que renova a mente? Conversando com o meu vizinho. Não vai renovar. Lendo livros. Não vai renovar. Estudando muito. Não vai renovar. Como que nós renovamos a nossa mente? A Bíblia diz. Não é com a sua faculdade, não é com a sua escola, não é com o seu colega, não é com o seu esposo, não é com a sua esposa, não é com o seu melhor amigo. O que a Bíblia diz, pastor? Como que a minha mente pode ser renovada? É pela palavra. Agora eu estava num discipulado com um irmão e ministrava na vida dele e dizia assim, pode contar quantos crentes que tem na igreja que meditam na palavra de Deus todos os dias, tiram tempo com Deus, comem a palavra. Pode contar. Como que você vai ter uma mente renovada se a palavra você não medita nela? Não é ler, é meditar. Ler e meditar são coisas diferentes. Depois você procure saber. Quantos crentes você conhece? Passagem tal, a Bíblia tal, são passagens. São textos da palavra de Deus que devem encher a nossa mente. Agora você passa o dia todo enchendo a sua mente de pensamentos, né, negativos, de mensagens negativas. A gente enche o nosso pensamento o dia todo de reportagens negativas, né, de internet, de coisas que estão ali. Aí você chega e quer dizer assim, pastor, eu não consigo mudar isso na minha vida. É claro que você não vai conseguir, porque a sua mente não está sendo renovada pela palavra. A sua mente não está sendo renovada pela palavra. Está sendo renovada pelo quê? Pelos seus próprios pensamentos. Porque você só ocupa os seus pensamentos com as coisas que não são de Deus. Já pensou, você passa o dia todo assim? Só lendo reportagem ruim, só falando com as pessoas só jogando coisa ruim na tua cabeça. Não vai ser assim, porque está ruim mesmo, porque não sei o quê, porque está tudo, porque assim está. Gente, não é negar a realidade, mas é confrontar a realidade com aquilo que nós temos do céu. E o que veio do céu para nós? A palavra encarnada desceu do céu e habitou no meio de nós. E essa palavra está aqui, registrada, para a nossa vida, para a nossa mudança. Você vai ter dias melhores, eu creio nisso. Vou declarar de novo, você vai ter dias melhores, em nome do Senhor Jesus. Tem uma frase de uma escritora romancista brasileira. Ela diz assim, você não pode mudar o vento. Isso você não pode. Mas você pode ajustar as velas. Para onde você quer ir? Que direção você está tomando a sua vida? E essa é uma verdade que você tem que ter. Você entende isso? Quantos entendem isso? Terceira coisa, para você decidir mudar, você tem que focar no progresso e não na perfeição. Como assim? Pode desligar esse celular, tá? E é muito importante, eu sei que muitas vezes a pessoa esquece, né? Vem cultuar a Deus, desliga o celular. Não vou botar no modo avião, nem avião, irmão. O avião aqui é o Espírito Santo. Desliga o trem, em nome de Jesus. Mas tudo bem. Foque no progresso. O que significa isso, pastor? O que significa focar no progresso e não na perfeição? Irmãos, quando nós olhamos para nós vemos imperfeições.
E normalmente, olha aqui para mim aqui, normalmente, o que o diabo coloca na tua cabeça é o seguinte: você é fraco, você é imperfeito, você não vai conseguir, você não tem estudo para isso, você não tem isso, você não vai conseguir. Isso é lorota desse pastor. Esse pastor está mentindo para você. Não é assim, a vida não é assim. Você não vai. Olha a família que você está. Como é que você vai conseguir? Olha a família que você tem. Olha os amigos. Olha só, você não vai conseguir. Você entende, querido? Nós não podemos focar na perfeição. Nós não somos perfeitos, nós somos falhos. Mas o que é perfeito? Perfeito é o poder de Deus. O poder de Deus que nos faz progredir, que nos faz crescer, que nos faz avançar. Não é pela nossa força, é pela graça do Senhor. Então quando você olha para você, você vê imperfeição. Então você não pode focar em você. Você tem que focar no progresso que Deus está trazendo para a tua vida. Isso é fácil de identificar. Ontem quase que eu caí eu caí, depois pedi perdão a Deus. E eu disse para minha esposa assim: ele tem isso porque ele tem dinheiro. Eu disse: Senhor, me perdoa, porque eu também posso ter. E aí a palavra veio na hora, o texto veio na hora na minha cabeça, que Deus já tinha me dado a mensagem. E ela falou assim: como assim, Marco? Eu disse assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então normalmente você diz assim: ele pode, ele conseguiu porque ele tem. Eu não consegui porque eu não tenho. Não, está errado. Deus é contigo. Deixa eu te falar uma coisa aqui, anote isso. Mudar dói menos que a dor de permanecer o mesmo. Então, meu conselho nessa noite para você: mude, decida mudar. Peça a Deus por onde eu tenho que começar. O que eu preciso mudar, Senhor? Deus já te mostrou em que você precisa mudar. Quando você muda, você cresce. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Olha essa palavra de Deus. Olha essa palavra. Vai ratificar o que eu estou falando aqui. Vai confirmar o que eu estou falando para você. Olha o que Paulo diz aos irmãos na sua carta em Filipenses 1:6. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo. É Ele que vai completar. Pastor, decidiu, aleluia. Então foque no progresso e não na sua perfeição. Por isso que tem gente que diz assim: você acha que, muitas vezes as pessoas dizem assim, olha para o crente, acha que o crente ele é perfeito. Nunca pode errar. Tem até gente que chega muitas vezes para você e diz assim: eu ser crente igual aquela pessoa que é vizinho meu, que é daquela igreja lá, eu prefiro não ser. Jesus nunca mandou a gente, irmão, ter como nossa fé nas pessoas. A Bíblia diz que eu tenho que fixar os meus olhos no autor e consumador da minha fé. Quem é o autor e consumador da minha fé? É Beltrano, é fulano, é minha mãe, é meu pai, é meu irmão, é meu amigo? É quem? Quando alguém chega para mim e diz isso: pastor, porque eu conheço fulano, eu disse assim: rapaz, eu não quero nem conhecer fulano, nem sei quem é. Mas ele bota a Bíblia debaixo do braço, vai para a igreja, mas olha, eu conheço, eu sei, por isso que eu disse: pois é, você está errado. Você está muito errado. Por quê, pastor? Porque Jesus não convida você para seguir o homem, convida você para seguir a Ele.
O homem não é parâmetro de fé para a tua vida. Quem é parâmetro de fé para a tua vida é Jesus. Então deixe dessa desculpa boba e vá para Jesus. Vá ter comunhão com o Senhor. Vá para a igreja do Senhor. Porque você também não é perfeito. Eu falei com essa liberdade porque a pessoa era uma pessoa amiga minha, né? Mas também se não fosse eu falaria. Eu não estou... Muitas vezes a gente fica preocupado, não, porque a pessoa pode ficar com raiva da gente. Irmão, tanta gente ficou com raiva de Jesus. Jesus não estava preocupado se as pessoas iam ficar com raiva dele. Ele estava preocupado em fazer a vontade do Pai. Amém? Então decida mudar. Focando em quê? No progresso e não na perfeição. Última coisa. Decida mudar, focando em pessoas que nos ajudem e não naquelas que nos impedem de mudar. Olha o que Paulo escreve na carta, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Ele diz assim: não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Focar em quem, pastor? Em pessoas que nos ajudem a mudar e não naquelas que nos impedem de mudar. E normalmente as pessoas que nos impedem de mudar não são as que estão distantes, são as que estão próximas. Pensa nisso. Há muitas pessoas boas e com boas intenções. Mas e aí, pastor? Mas deixa eu te dizer uma coisa. Essas pessoas não têm a palavra de Deus como pensamento para elas. Então elas não têm como me ajudar. Por melhor ou por melhor que elas sejam, pelas boas intenções que elas têm. Mas eu tenho que analisar. Mas o que vem dessas pessoas não tem fundamento na palavra. Então não vai conseguir me ajudar. Não vai conseguir me ajudar. Eu tenho que estar unido com pessoas que têm a palavra de Deus como fundamento para os seus pensamentos. Nós nunca vamos melhorar, irmãos. Nós nunca vamos mudar se não mudarmos os relacionamentos que nos influenciam contra a palavra de Deus. Não vai. Vou dar um exemplo, vou abrir um parênteses aqui. Vou dar um exemplo com muito carinho e muito amor. Há muita gente que está aqui, muita gente que não está aqui. E eu já falei algumas vezes isso aqui. Existe um tal de movimento feminista. Vocês conhecem isso daí? Não é verdade? Você conhece mulheres que são feministas. Não é verdade? Você, menina, senhora, tem relacionamento. E quando eu falo em relacionamento, é andar junto. Comunhão. Por quê? As feministas são a favor do aborto. Você entende isso? Aborto é para matar a criança dentro do ventre. Irmão Edmilson, quem gosta de matar a criança é o demônio chamado Dagon. Quem gosta de matar a criança, e a história do Velho Testamento mostra, os deuses que requeriam dos seus adoradores crianças para serem sacrificadas. Como que eu posso me relacionar ou caminhar com a pessoa que tem esse pensamento? Não tem como. Por quê, pastor? Porque essas pessoas não vão me ajudar a mudar. Elas podem até me influenciar a adotar o mesmo pensamento que elas. Porque tem muito crente fraco. Por não ter comunhão com Deus, acaba sendo levado pela influência ruim de outras pessoas, que não fazem isso com ruindade, não. Fazem essas coisas porque acreditam nisso. Nós respeitamos essas pessoas, mas não temos aliança com elas. Não pode duas pessoas andarem juntas
se não concordarem em alguma coisa. Não é verdade? E se eu discordo, não tem como eu andar. Acolher as pessoas é uma coisa, mas ser conivente com os erros dessas pessoas é outra coisa. Outra coisa. Amém, queridos? Então eu tenho que andar assim, exatamente com pessoas assim. Focar nisso. Quando você percebe uma pessoa está distanciando, vê com quem ela está andando. Vê com quem ela está se relacionando. Começa a ver por que aquela pessoa não está avançando. Por que a vida daquela pessoa... Veja a mesa em que ela está sentando. Veja as pessoas que ela está estreitando e fazendo aliança de amizade. Você está entendendo isso, irmão? Por isso que a Bíblia diz que eu não posso me casar com uma pessoa que não tem a mesma fé que eu. Por mais que eu venha despertar um sentimento por aquela pessoa. Mas ela não tem o mesmo pensamento que eu. Então como que eu vou me relacionar com a pessoa daquela? Então cuidado, querido, porque ninguém melhor, nenhuma pessoa deixa de ser influenciável. Todos nós somos influenciáveis. Ah, pastor, porque ninguém me influencia, vírgula. Não existe ninguém que não seja influenciado. Agora, se você quer ser influenciado, seja por pessoas que têm o mesmo pensamento da palavra de Deus como você. Vão para cima, isso, a palavra de Deus diz isso. Com essas pessoas que nós temos que avançar. Você está entendendo, irmão? Eu dei apenas um exemplo, eu fecho aquele parênteses, tá? E eu não estou falando aqui de política, eu estou falando de cristianismo. Então entenda isso no teu coração, em nome de Jesus. Que as pessoas são assim. Gente, aquela pessoa está então bem, o que houve? Ah, começou a se relacionar com fulano. Mas eu não conheço fulano. A pessoa tem boa intenção. A pessoa não é uma pessoa má. Mas os pensamentos dela não batem com os meus pensamentos, porque os meus pensamentos são do Senhor. Então não dá para a gente caminhar junto. Você está entendendo, irmão? Amém? Quando você se converte, os seus amigos da vida de lá de fora, eles começam a se afastar de você. Você diz assim, não, pastor, mas eu não posso me afastar. Não, é porque não tem a mesma convivência, não dá mais. Não é que você discrimina nada disso não, porque não dá mais. Eles vão para determinado lugar que você não vai mais. Eles começam a falar coisas que você não fala mais. Não é? Eles começam a fazer coisas que você não faz mais. Então como é que você vai fazer? Você está entendendo, irmão? Amém? Você está entendendo por que muita gente está na igreja, mas ainda não teve uma vida abençoada, mudada, uma vida que progrediu, que cresceu? E muita gente que está dentro da igreja e acaba tomando decisões e fazendo escolhas influenciados por essa coisa negativa, por esse pensamento que é contrário à verdade de Deus. Mas o que essas pessoas fazem? Elas vão pelo coração. Mas eu sinto, pastor. O que eu posso fazer? O meu coração, né? Igual os autores das novelas aí fazem, né? Segue, meu filho, o que o teu coração está te dizendo. É o demônio que está dizendo, irmão. Porque a Bíblia diz que enganoso é o nosso coração. Não segue o seu coração, não. Só se ele estiver alinhado com a palavra de Deus. Se ele não estiver alinhado, não segue teu coração. Ele está mentindo para você, ele vai te enrolar e lá na frente você vai se dar mal. Não estou profetizando, não. Eu só estou dizendo a verdade para você. Em nome de Jesus. Então decida ser transformado, mudado. Continue no processo de mudança. Eu preciso me desligar dessas coisas, quebrar determinadas alianças. Então faça. Porque você quer avançar, eu tenho certeza que você quer avançar, que você quer crescer, que você quer acertar, que você quer ter uma vida muito mais abençoada, eu tenho certeza disso.
Deixa eu dizer algumas coisas para você. A Bíblia diz em Provérbios 27, 5, 6, a repreensão dita é melhor que uma aprovação nunca mencionada. As feridas causadas por alguém que ama fazem bem, mas os beijos do inimigo são mortais. Tem gente que vai dizer o que você quer ouvir e não o que você precisa ouvir. Quando a gente exorta alguém, a pessoa já fica resistente. É porque aconteceu isso comigo, fulano já veio, porque eu sou teu amigo. Outros não. Outros vão te abraçar, não, é assim mesmo, né, e tal, você é verdadeiro meu amigo mesmo, você me abraçou, você me compreendeu. Eu disse aqui, acolher as pessoas é uma coisa, ser conivente com os erros dela é outra. Não caia nessa cilada, senão você vai se dar mal. Não se associe com quem vive, sabe, desse jeito. Não ande em companhia fácil. Diz, Provérbios 22, 24 e 25 diz, não se associe com quem vive de mau humor, nem ande em companhia de quem facilmente se ira. Do contrário, você acabará imitando essa conduta e cairá em armadilha mortal. Agora eu encerro com um texto, nesse ponto que você deve focar em pessoas que vão te ajudar a mudar. 2 Tessalonicenses 3, 14 e 15 diz assim, se alguém se recusar a obedecer, olha, quem está falando isso aqui, irmãos, é Deus falando, mandando Paulo escrever para os irmãos da igreja de Tessalônica, se alguém se recusar a obedecer ao nosso mandamento expresso, com tanta clareza nessa carta, isso significa que tinha gente que não estava obedecendo. Porque se ele fala, se alguém não obedecer, se recusar a obedecer, é porque tinha gente recusando a obedecer. Não se acomodem à situação. Não aceitem. Não fiquem de braços cruzados. Ele está desobedecendo a palavra de Deus. Vá, converse com ele, mostre para ele. Olha o que ele diz, denunciem quem age assim e recusem-se a apoiar sua preguiça. Por que preguiça, pastor? Porque não quer mudar. As pessoas que não querem mudar são preguiçosas. A mudança exige renúncia, dedicação, muitas vezes causa dor. E ele continua dizendo, com isso talvez essas pessoas reconsiderem sua atitude. Mas, olha o que eu já disse aqui, não os tratem como inimigos. Eles não são inimigos, são amigos. São irmãos, mas precisam ser confrontados. Olha o que ele diz. Sentem-se com ele e conversem a respeito do problema, como cristãos sinceramente preocupados. Sentem com eles. Eu costumo falar para a minha liderança, senta e ministra. Tem gente que quer resolver problema por WhatsApp. Não, é tete no tete, face a face. E se a pessoa estiver fugindo, pior ainda. Responsabilidade dela. Mas normalmente, essas pessoas que não se arrependem e fogem, elas procuram pessoas que vão dar apoio a elas. Porque não querem ser confrontadas. Por quem? Pela palavra de Deus. Vão ser focadas na palavra de Deus. Você está entendendo isso, irmão? Amém? Então, não considero como inimigo, mas não quer obedecer a palavra. Não vou ficar também de boca fechada, vou falar. Em nome de Jesus. Amém? Você vai ouvir. E se não gostar, pastor, não posso fazer nada. Mas eu estou falando porque eu gosto, porque eu amo. Amém? Então, às vezes nossos filhos não gostam de ouvir o que nós falamos, mas nós temos que falar. O que acontece hoje? Muitos pais se omitem de confrontar e disciplinar os filhos. O que está acontecendo hoje nessa geração? Filhos rebeldes. O pai tenta amenizar o problema dentro de casa com brinquedos, com dinheiro, com presentes.
Tem que sentar e confrontar com a palavra de Deus. Você está entendendo, irmão? Amém? Muita coisa para dizer. Deus quer que você decida mudar. E tem coisa na tua vida que Deus está falando para você nessa noite. Mude, meu filho, porque eu quero abençoar você, eu quero te dar a vitória, eu quero que você acelere para a glória do nome do Senhor Jesus. Muitos fazem compromisso, vamos ficar em pé. Muitos fazem compromisso com Jesus, mas não experimentam a transformação de vida. Você pode pensar que há coisas que nunca vão mudar na sua vida, que você sempre terá que enfrentar. É verdade, mas Deus tem poder para fazer isso acontecer. Não há nenhuma mudança que Deus não possa fazer. Mas pastor, então eu estou esperando Deus fazer, mas Ele só vai mudar se você permitir que essa mudança aconteça. Vai doer, mas a verdade é que vai valer a pena. Acredite, querido, tenha fé que Deus tem o melhor para você e que Ele quer mudar a sua vida hoje mesmo. Ore e peça a Deus fome e sede por mudança. Dê liberdade ao Senhor Jesus para começar o processo de mudança na tua vida, em nome de Jesus.